Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Quem tá chegando? Boa Boa noite. noite, você. Boa Agora sim, tudo bem? noite. Ah, Boa conseguiu noite. entrar. Boa noite, boa Consegui. noite. Coisa Tudo boa. tranquilo? Tudo tranquilo. E você por aí, Rafa? Que bom. Tudo tranquilo também. Ah, que Ah, ótimo, que cara, ótimo. finalzinho de dia. O pessoal quer conhecer como é que é o dia a dia de um psicanalista, né? É. 7 horas da manhã a gente tá com uma outra cara. 7 horas da noite já. 7 horas da manhã ele dá bom dia, 7 horas da noite ele tá fazendo live. E entre esse Tá intervalo tá suando, né? entre esse intervalo atendimento, É isso né? aí. Então Que tá gostoso, bom. gente. Que bom estar aqui com você, com seus seguidores. Fico feliz. Ah, eu agradeço demais você ter aceitado o meu convite. Eu quero dar boa noite a todas as pessoas que estão entrando aqui com a gente, as que vão nos escutar depois pela gravação, né? Quero dizer que esse projeto nasceu assim do meu coração, ah, para que tenha assim um objetivo muito bacana, sabe, Rafa? Que é de levar os jovens que estão na idade de escolha da profissão, bem como até as pessoas que estão querendo mudar de profissão, estão querendo buscar uma ocupação, né? E saber o que realmente é cada profissão e como funciona o dia a dia de cada profissional desse, né? Então nós vamos aqui representar, você vai representar aqui, né? Essa profissão que você vai apresentar, né? E a gente vai ter esse bate-papo para ver se a gente consegue ajudar as pessoas nessas escolhas, tá bom? Eu quero que você se apresente, por favor. Você sabe que eu te amo, mas tem um monte de gente aqui que não te conhece. Então, eu quero que você se apresente e apresente a tua profissão, por favor. Vamos lá. Eu acho que eu já dei spoiler da profissão, embora também o post já estivesse dando, né? É, claro. Então, eu sou Rafael Marcos Menezes, eu sou psicanalista, sou diretor da Escola Britânica de Psicanálise e nós vamos falar do dia a dia do psicanalista aqui, né? Isso De aí. como que é a formação do psicanalista, de como é que foi essa escolha para mim e como é que é o dia a dia. Boa noite, Isso. tem vendo o pessoal dando boa noite para nós aqui, ó. Boa Boa noite para quem tá dando boa noite! noite para nós no bate-papo. Boa noite. Ai, tem tanta gente amada entrando aqui. Olha, meu Tá coração uma delícia. tá quentinho, meu coração. Tem gente muito maravilhosa entrando aqui. Estou muito feliz. Bem-vindo a todos. Que Rafa, gostoso. Vamos lá. vamos lá. Então vamos para esse bate-papo que é para ser curto, para também os jovens terem paciência de nos assistir depois. Como foi que você percebeu ou descobriu? Eu quero ser um psicanalista. Como é que isso aconteceu na tua vida? Tá. Então, para isso, eu vou ter que falar um pouquinho, Jussi, de como é que é o processo de formação como psicanalista, tá bom? Isso. Então aproveita e essa já seria a minha próxima pergunta, né? Como que se torna? Como é que a gente faz para se tornar um psicanalista? Então você já emenda as duas e responde as duas uma vez só. Tá, Perfeito. ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou de trás para frente, então. Então tá bom. Para ser psicanalista, né, a gente tem que ter uma formação em terceiro grau e depois disso a gente faz uma formação. As melhores formações são pelo menos 3 anos de formação para se tornar um psicanalista depois de um curso superior. Então, a minha primeira formação, eu sou engenheiro agrônomo. Então, eu fui da agronomia para a psicanálise. Eu fiz agronomia, nunca fui satisfeito com agronomia, não sei o que deu na minha cabeça. Um dia resolvi, acordei e falei, vou ser agrônomo, e fui fazer agronomia, e aí não deu certo, né? Porque eu não gostava, eu não me identificava. Então, mas me formei, fiz o curso de agronomia, me formei, e logo depois, formado, falei, bom, vou fazer o que agora da minha vida, né? Eu vou dar aula, eu sempre gostei de dar aula. Brincava pequenininho, dando aula lá, falei, vou dar aula. Fui ser professor. Fui professor por um tempo
E ainda faltava algo, sabe, Júlio? Assim, eu gostava muito de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, de ficar lendo, mas eu gostava de conversar com as pessoas e eu tinha um retorno legal, sabe? Eu via que as pessoas vinham até a mim para poder desabafar, contar, e às vezes eu ficava pensando, ai, que legal se eu tivesse, né, uma ferramenta, uma instrução, para não dar um conselho, não dar algo meu, né? E aí nisso, então nesse, eu gosto de estudar, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que eu poderia trabalhar com algo que, sabe, desse um jeito de unir essas duas coisas. E aí eu pensei em fazer psicologia a priori. Então eu falei, Sim. eu vou fazer psicologia. Eu acho que é a Uhum. ideia que vem para todo mundo. E aí, nesse processo de ir atrás de psicologia, eu descobri a psicanálise. Nunca tinha pensado em psicanálise. Tipo, eu tô confessando aqui para vocês, nunca fazia terapia com psicólogo. Então, Aham, aham. psicóloga, já nessa época. E aí eu descobri a psicanálise procurando um curso de psicologia. E aí, tipo, foi meio que, nossa, que legal, eu achei interessante a proposta da psicanálise, estudar o inconsciente, sabe lá Deus o que é isso, e é muito bom, gente, quem vai entrar no curso de formação de psicanálise não tem ideia do que é o inconsciente. Ninguém tem, todo mundo que começa, eles têm aquele receio, né, da pessoa ser Sim. psicólogo, ele já é psicólogo, vai ser mais fácil para ele, assim, mentira. Eu acho que é difícil para todo mundo, porque me desmintam aqui, por favor, os psicólogos de plantão, mas é o que eu, na minha experiência, é, acompanho. Né? O próprio psicólogo, quando ele entra num curso de psicanálise, o material de estudo do psicanalista é diferente do material de estudo do psicólogo. Né? Eu vejo que, para mim, o psicólogo está muito focado no ser humano, não que o psicanalista não esteja. Mas o foco do psicanalista é o inconsciente. É Uhum. isso que o psicanalista nunca pode perder de foco. Qual que é o Sim. seu objeto de estudo? Uhum. Então, é o inconsciente. E o psicólogo, ele trabalha com o consciente, né? Na maioria das vezes. Eles têm alguma noção durante a formação, mas o, o profissional responsável para trabalhar com o inconsciente é o psicanalista. Tanto é que os psicólogos que querem trabalhar com o inconsciente depois vão para um curso de formação em psicanálise aprender a trabalhar com o inconsciente. Olha, É de para entender? canja, já ganhamos aqui uma diferença entre psicologia e psicanálise. Ah, mas esse é o Rafa, né, gente? Esse é o Rafa. Que gostoso. Então, Rafa, conta pra nós. Como é o dia a dia de um psicanalista? Eu sei que o teu é um pouco mais assim corrido Fora da que coisa. fora da curva, porque você além de ser psicanalista, né, atender, você também é diretor de uma escola de psicanálise, né? Então, lógico que tu tem muito mais atribuições, né? Mas o que que Sim. seria o dia a dia de um psicanalista? O que seria o dia a dia de um psicanalista? A gente recomenda num curso de formação que o psicanalista atenda no máximo assim, sabe quando está para arrebentar? 6 pacientes por dia. O Certo. ideal é de 4 a 5 pacientes por dia. Então, esse Uhum. seria o ideal para um analista poder ter o dia a dia dele de segunda a sexta, vamos dizer assim. Uhum. Muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece. Uns às vezes trabalham mais, outros atendem menos, mas esse seria o ideal, a busca pelo perfeito. E Uhum. conciliar, então, aí os atendimentos dele com os estudos. Lembra lá do meu sonho de estudar e conversar com as pessoas e orientar elas? Então, Sim. esses intervalos, normalmente, eles são preenchidos por grupos de estudos, eles são preenchidos por leitura, Uhum. e eles devem ser preenchidos por uma coisa que, assim, é fundamental na vida de um psicanalista, gente. Vida. Vão viver, pelo amor de Deus, porque não tem como você ser psicanalista se você não tiver uma vida, se você não tiver uma família, se você não tiver um relacionamento, se você não tiver relação social, né? Você precisa ser um ser humano integral, um ser humano inteiro. Então você Sim. precisa, né?
saber conciliar esses outros setores da sua vida com a sua profissão. Sim, você precisa Então, ter acho que experiências também, né? Porque só você precisa ter. vivenciando, sentindo, é que você consegue também interpretar o outro, né? Exatamente, exatamente. Senão ele vai me trazer uma proposta ali que eu falei, nossa, será que ele mora em Marte ou eu moro em Marte? É, porque senão ele chega falando uma coisa que você fica, do que ele está falando, né? Então você precisa Sim, ter vivência, conhecimento teórico, sim, mas a vivência é fundamental, né, Rafa? é fundamental, é fundamental. O conhecimento teórico é bom para você ter de uma matriz ali para você poder pensar, mas Uhum, não para você poder experienciar aquilo que acontece na clínica. uhum, Porque a gente precisa estar atento àquele encontro, ao que você está sentindo, ao que o paciente está sentindo. Então, há necessidade de você viver. Senão, você está falando do quê? aham. Você não É, consegue fazer analogia, você não consegue comparar aquela situação com outras experiências, porque você não tem. Como é que você uhum. vai comparar? Sim, como é que você conecta o teu sentir, o teu inconsciente com o sentir de quem chega, se você não tem bagagem para isso, né? Exatamente. E aí, Rafa, assim, a gente precisa fazer análise, Rafa. Ou deve, pelo amor de Deus. Ai, eu tenho medo de psicanalista que não faz análise. Né? Então, entre um atendimento e outro, um estudo e outro, uma leitura e outra, tem que encaixar aí a análise pessoal, né? Você Isso tem que é. encaixar a sua análise pessoal e você tem que encontrar um jeitinho de encaixar um horário para supervisão. Né? Muitas vezes Isso. você vai atender um paciente e você precisa de um olhar de um terceiro, porque você trouxe uma coisa muito interessante da característica da profissão. E aí entra o supervisor, porque o trabalho de um psicanalista é um trabalho extremamente solitário. Uhum, O psicanalista é só ele. Então, uhum, ele vai encontrar esses momentos de comunhão com os outros colegas, nesses grupos de estudos, na supervisão. Aí ele consegue sentir que, bom, dá para dividir essa carga, porque o trabalho dele é só ele, não tem ninguém para dividir ele, não. É sim. ele e o paciente. Uhum. Acho que eu Entendi. respondi a pergunta. Respondeu. Rafa, aí me conta uma coisa. Isso todo adolescente vai querer saber, né? Dá para viver de psicanálise? Olha, não dá para ficar rico, mas dá para viver. Ai, ai, ai. Você Mas quer viver, dá pra viver. Agora, ficar dá rico, para viver. gente, tira isso da cabeça. Não, já é bom a gente falar, porque tem, né, tem adolescente que É, escolhe a profissão porque isso dá dinheiro, aquilo dá status. Então já é bom a gente deixar claro, né? Ó, vai viver só da psicanálise? Vai, mas não vai ser rico. Mas dá para viver bem, não dá? Dá para tomar um vinho? exatamente. Dá. É assim, olha, gente. É que quando a gente pensa num profissional, a gente pensa logo naquele profissional de destaque, e aí a gente mira nele e acha que é aquilo a profissão. Então, a gente consegue pensar psicanalista, o Jorge Forbes, a gente consegue pensar o Luiz Felipe Pondé, o Christian Dunker. Então, são todos psicanalistas famosos, né? São todos psicanalistas. Cara, esses caras, acho que eles nadam no dinheiro quando chegam em casa para abrir a porta da sala, né? Até chegar. Que, tem aqueles holofotes, como um ator, vamos pensar assim. Né? Você vê o ator da Globo, você acha que todo mundo vai fazer artes cênicas e vai ser um artista da rede lá, né? Então, não é assim. Uhum. Né? O dia a dia de todo profissional, é claro que tem aqueles que se destacam, né? Mas a grande maioria de qualquer profissão, gente, que vocês forem escolher, vai ser assim. Vai ser esse dia a dia mesmo, tipo, sem holofote. A Uhum. gente consegue aqui, ó, no Instagram. Liga a luzinha aqui atrás. É, assim, Rafa, aí você fez me lembrar agora de uma frase, né? Quer dizer, desde pequena eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, ela tá aí, né, na live, não me deixa mentir sozinha, mãe, que o dinheiro, né, a remuneração e o reconhecimento da tua profissão, né, ela tá vinculada àquilo que você faz com amor, né? Quando você entrega com amor, quando você faz com amor,
eu acho que a pessoa que recebe, ela sente esse amor, essa conexão, essa alegria de você estar fazendo isso. Então, é inevitável que você tenha esse reconhecimento, que também não é só financeiro, né? A gente brinca aqui, mas eu acredito de verdade que quando você é reconhecido pelo carinho e pelo amor que você põe na tua profissão, é muito mais gratificante do que o dinheiro em si, né? O dinheiro é consequência, né? Que virá de todo jeito, né? E para a gente não se alongar muito, Rafa, eu Deixa eu só queria. completar rapidinho Ah, aqui que eu sim, gostei do que claro. você trouxe, porque assim, é exatamente isso. Às vezes a gente está preocupado em salvar as criancinhas da África, em ter um holofote, né, e não está vendo aquele que está perto, aquele que está em casa, que está precisando. E às vezes aqui, ó, nós temos aqui as pessoas que estão nos assistindo, e Uhum. essas pessoas que a gente dá valor. Não é Sim, porque não tem 10.000 pessoas conosco, não. não tem 1.000 pessoas comigo todo dia de manhã, mas Uhum. eu dou valor para cada uma daquelas pessoas que 7 horas da manhã estão ali comigo. Então, é uma, Sim. duas, três. Então, é esse o valor da profissão que a gente tem que buscar. É esse tipo de holofote. Para aquele que você está trabalhando, você está ofertando aquilo de melhor que você tem. Uhum. Então, Exatamente. eu achei muito gostoso isso que a sua mãe te ensinou e eu acho que é Me maravilhoso. ensinou, Parabéns. me ensinou, eu cresci, sabe, assim, e sempre é tão interessante porque até hoje, assim, sabe, Rafa, eu trabalho e às vezes eu vejo os colegas assim, nossa, saiu o contra-cheque e não sei o que, sabe, eu não tô nem pensando, nem preocupada com isso, porque Sim. é outro movimento. Mas enfim, vamos lá. A nossa live é coisa para ser 30 minutos, 40 no máximo, tá, Rafa? Então Tá, não não vou me quero. esticar. Não quer. Senão eu começo a Não. falar aqui. Não, eu sei que tu Eu falo adora sozinho. falar. Todo dia, meia hora, se deixar. Gente, o Rafael foi meu professor, então nem conheço, né, que gosta de falar, imagina. Né? Mas convidei de propósito, porque é o cara que eu amo. Ah, que Ah, gostoso. mas assim, é porque é para ser curta mesmo, senão os adolescentes abandonam a gente na metade, entendeu? É, Sim. o que eu queria de você agora para finalizar? Um recadinho, assim, para esses adolescentes, para essas pessoas que, pô, gostei, vou procurar psicanálise. Primeiro eu quero deixar um recado. O Rafael, ele é diretor da Escola Britânica de Psicanálise, com aulas online ao vivo, com grupos de estudo. Quem quiser se tornar um psicanalista de primeira linha, sabe? Já sigam ele no Instagram, já peçam informações e já se matriculem. Qual é a próxima turma, Rafa? Março de 2023. Começamos a divulgar essa semana. Pronto, olha aí, em primeira mão, né? Matrículas abertas. Matrículas abertas. Recadinho para os jovens que querem fazer psicanálise. Então, vão lá, façam, né, aquela formação do sonho de vocês, no sentido de que vocês vão buscar uma primeira graduação, tá? Olha, eu acho que se eu fosse querer ser psicanalista jovem hoje, qual o caminho que eu seguiria? Eu faria uma faculdade de humanas, eu faria algo como uma filosofia. Perfeito. Porque eu acho que filosofia dá uma base para a psicanálise. Muita Ou bagagem. outro curso que eu faria, um bacharel em letras. Hum, Literatura. É hum, outra coisa que dá uma bagagem incrível. Vão ler clássicos, gente. Vão ler Dostoiévski, Tolkien, Chesterton, C.S. Lewis. Vão ler clássicos, tá? uhum. E aí depois o curso de formação em psicanálise, que normalmente é de 3 a 4 anos. É, E uma coisa, Jussi, que assim, eu acho fundamental é viver. Vão viajar, vão namorar, sabe? É, Vão curtir a vida, assim, com muita responsabilidade, claro, porque assim, quando a gente diz curtir a vida, uma coisa que o jovem, e aí agora eu vou falar para os jovens, tá? Que eles têm que ter em mente é cuidado com o excesso. Porque tudo na vida, quando você passa de um determinado ponto, vira excesso, aí não deu. É a diferença do remédio para droga. Uhum. Se você toma um remédio na quantidade certinha, é remédio. Se você toma aquilo numa dosagem excessiva, vira droga. Então,
vocês podem tudo na vida. Né? Como a Ju que trouxe agora, dá para tomar um vinho? Dá para tomar um vinho, né? O dinheiro do salário de psicanalista vai dar para você tomar vinho. Tá? Então, Aham. mas não precisa encher a cara. Então, eu acho que é Não. tudo a questão do excesso. Eu acho bem interessante trazer isso para o jovem. Mas, para a formação, para o jovem, um curso de humanas, letras ou filosofia, e aí depois segue a psicanálise, porque você precisa dessa bagagem. Você precisa desses anos de experiência, por isso que um psicanalista você vai se formar depois dos 25, 26 anos, porque você precisa ter. Não dá para ser psicanalista com 20 anos, gente, me desculpa. Porque você não tem bagagem de vida para isso. Infelizmente. Por isso que eu estou dizendo, vão viver, vão namorar, vão viajar, vão ler um livro, vão fazer um esporte, sabe? Vai ter uma vida. E aí depois você vai ser psicanalista. Legal. Rafa, então deixa eu te agradecer. De Eu que agradeço. coração, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, assim, já de cara, de primeira, né? Assim, eu fiquei Tamo aí, muito feliz tamo de aí. poder, né, estar contigo aqui. Agradecer a presença de todo mundo, tá? E dizer que se eu conseguir, vai ficar gravado. Tá. Na hora que você for encerrar, aí é só você pedir para compartilhar e você pode me convidar para ser um colaborador da live também. Então, na Ai, hora de meu Deus. postar, depois que você escrever a legenda, vai estar assim, convidar colaborador. Aí você Tá. clica lá e seleciona a escola ou o meu perfil que a gente compartilha junto. Deus me ajude nesse momento. Tá bom, gente. Legal. Então, um beijo grande. Fiquem Um com beijo Deus. também. Até a Até próxima mais. live, que será semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, gente. Tamo Tchau, junto. tchau. Beijo, Beijo, tchau. Rafa. Beijo, é Obrigada. você que senta. Tchau. Tá, tchau.